Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse vídeo eu quero falar sobre o vício em apostas, as chamadas bets. Então fica até o final para você não perder nada e eu quero fazer uma análise aqui rápida e simples sobre esse tipo de indústria, o que está por trás, como lavagem de dinheiro, a influência do governo, facções criminosas que atuam também nesse mercado, sobre a psicologia do vício e as consequências de tudo isso. Então, fica aí para você não perder nada. Primeiro é importante entender que a legalização desse tipo de jogo no Brasil ela é recente. Começou lá em 2018 com o então presidente Michel Temer. Porém, quando o governo tornou legal esse tipo de jogo, ele não determinou certas diretrizes, bases para a regulamentação desse mercado. E é claro que nós vemos isso como um problema hoje em dia, porque nós não temos tantos controles, muita fiscalização quanto a o que está por trás das bets. Apesar de haver já uma legislação desde o ano passado, 2024, mas ainda assim o governo não tem tanto controle sobre esses grupos que estão atuando nessas casas de aposta. E o que nós vemos hoje em dia é a destruição de muitas famílias, Pessoas se endividando com esse tipo de vício. E é importante abrir um parênteses aqui pela divulgação exagerada, exacerbada. A todo momento na mídia você vê algum influenciador, algum jogador, funkeiro, cantor, divulgando esse tipo de aposta. E muitas pessoas defendem esses influencers, dizendo que eles não estão obrigando ninguém a jogar, as pessoas jogam se elas quiserem. E de fato eu concordo, ninguém está obrigando diretamente a pessoa que é pobre, que não tem quase dinheiro, a jogar e perder o seu dinheiro. Porém, o que eu quero trazer aqui é a questão da moralidade por trás de uma pessoa que tem dinheiro e ainda assim se submete a esse tipo de propaganda. Só dando um exemplo aqui, na Segunda Guerra Mundial, o nazismo também se baseava através das leis, o próprio comunismo, o que estrago foi feito em vários países, também era baseado em cima de uma lei. A escravidão que houve no Brasil e em várias partes do mundo também era pautada na lei. Então perceba que nem tudo que a lei determina que é legal é moralmente aceito. Aí vai de cada um, a consciência e a análise de cada um, de decidir se isso é certo ou errado, se vai fazer ou não. A minha intenção aqui é somente transmitir o conhecimento e que você julgue se é certo, se é errado ou se você acha que faz sentido ou não. Só para você ter uma ideia do endividamento das pessoas, o governo declarou que no ano passado, em 2024, 1 a cada 4 beneficiários do Bolsa Família gastaram ao menos R$ 100 nesse tipo de aposta. Então estamos falando de pessoas que não têm dinheiro, que recebem um benefício social pago pelo contribuinte, mas que está usando o seu dinheiro para apostas. E não para por aí. Teve há 2 ou 3 anos atrás, se não me engano, dentre 20 times da Série A do Brasileirão, 18 faziam propaganda de bets e financiavam aí esses times para esse tipo de marketing. Então perceba que é muito, a mídia ela está totalmente fechada com esse tipo de segmento, esse mercado. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos para a parte mais podre dessas bets. O que está por trás? Por trás dos bastidores que ninguém consegue enxergar. Quando se fala em apostas, as pessoas pensam, é uma empresa que está ali gerenciando todo o processo de jogo e as pessoas vão lá e jogam e acabou. Não, não é tão simples. Por trás dessas
casas de apostas, bets, jogo do bicho, bingo, né? E outros tipos de jogos, nós temos muita coisa macabra. Eu quero mostrar um site para vocês ir acompanhando aí enquanto a gente bate um papo. Eu estou aqui no site da O Globo, né? E fala um pouco sobre o tema que eu quero discutir agora. Traz como reportagem aqui: PCC, Comando Vermelho e bicheiros usam bets para lavar e ampliar seus lucros. Então perceba que as bets, elas não atuam somente no campo desse mercado de apostas, mas o que está por trás é o aumento de facções do crime organizado, lavagem de dinheiro, influência e também de drogas, né, o aumento do consumo de drogas. Todas essas bets, esses jogos também financiam diretamente o crime organizado, essas facções. E quando a gente se pergunta por que o governo não interfere diretamente com investigação, com a Polícia Federal, enfim, surge uma pergunta: será que o governo não sabe? É óbvio que sabe, né? Inclusive sabe e faz parte muitas vezes. Se você der um Google aí sobre a influência do governo e o envolvimento com essas facções, sempre nós veremos, por coincidência, algum partido e algum político que tem envolvimento direto. Então eu vou só mostrar um aqui para vocês verem, né? No site aí da Gazeta do Povo, e até essa aqui é de abril de 2025, mas você tem várias outras reportagens sobre o crime organizado e governo trabalhando, né, em parceria. Então diz o seguinte: crime organizado se infiltra em todas as fileiras, diz Haddad, sob suposta ligação de petista com o PCC. E não é somente essa reportagem, tá? Se você observar, até mesmo na época da Lava Jato, muitos políticos envolvidos naquela época tinham uma relação direta com o crime organizado. Recentemente, até se você pesquisar aí no Google, vai ver que o PCC ele tem uma relação até íntima aí com o Hezbollah, que é um grupo terrorista que é muito conhecido aí no mundo inteiro. Então perceba a relação do crime organizado, as bets e o governo, que quando se pergunta quem é o mocinho e quem é o bandido, não se sabe, porque todos eles têm um certo envolvimento. E não sei se vocês se lembram, nos anos 2000, por volta do começo, ali 2003, o governo tinha proibido as casas que tinham jogos como bingo e aquelas máquinas, o caça-níquel. E hoje nós temos algo muito pior, porque com a internet você vê a todo momento esses jogos do tigrinho, as bets, aposta em jogo de futebol, enfim, tudo hoje em dia é aposta. E agora ela é legalizada e com um controle muito pequeno do governo. Aliás, vocês já viram que o governo muitas vezes faz parte aí da fatia, né, desse bolo, desse mercado tão lucrativo. Agora eu quero falar sobre a psicologia do vício, ou o que nós chamamos de ludopatia, que é o vício em jogos. Assim como qualquer outro tipo de vício, seja ele em drogas, sexo, pornografia, a psicofisiologia do cérebro se comporta de forma parecida. Na verdade é a mesma. E o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Na busca desenfreada por esses jogos, por ganhar, né, o ganho fácil de dinheiro, o corpo, na verdade, o cérebro, ele acaba liberando uma substância chamada dopamina. A dopamina ele age como um neurotransmissor na recompensa, no prazer imediato. E para o cérebro de pessoas viciadas, há um excesso de liberação dessa dopamina. E isso é o vício em si. Acontece que a pessoa vai se tornando cada vez mais escrava desse vício, mais dependente dessa jogatina, o que
caracteriza aí como o aumento da ação, da obsessão, da compulsão por continuar jogando. E é claro que a pessoa tende a escalonar cada vez mais. E daí surgem os diversos problemas, né? Endividamento, as crises, problema psicológico como ansiedade, depressão, obsessão, o isolamento social, dentre muitos outros problemas que o vício em jogos pode trazer para a pessoa. E na matemática do jogo, ela é muito simples. Para as bets, você até pode ganhar uma pequena porcentagem, mas ela foi criada, foi desenvolvida para você perder muito mais do que ganhar. E é claro que a maioria das pessoas vão entrar nessa escala, nessa porcentagem de pessoas que estão perdendo muito dinheiro, enquanto seu influenciador favorito está ficando mais rico. E assim não há um nível seguro em que a pessoa possa jogar e não se tornar um dependente, um viciado. Assim como alguém que fuma um cigarro ou alguém que bebe um copo de cerveja não sabe se tornará um viciado. Algumas pessoas conseguem manter o equilíbrio, outras não, são mais suscetíveis a esse tipo de vício, seja por questões orgânicas, questões hereditárias, o pai já era viciado, ou a mãe. Isso pode acabar por influenciar na decisão da pessoa e no desenvolvimento de qualquer tipo de vício. Agora, para a gente fechar aqui já, se você já está passando por esse problema, saiba que existem diversos tipos de tratamento para você se livrar ou até mesmo reduzir esse vício. A primeira delas é a psicoterapia, através de profissionais como psicólogos e psiquiatras. Em alguns casos é necessário a pessoa também utilizar medicamentos para reduzir a ansiedade e a obsessão quanto aos jogos. Os grupos de apoio também é importante para quem está começando aí, né, a jogar muito e evitar que esse vício se desenvolva. Então, pessoas que têm algo em comum, que têm a mesma história quanto aos jogos, podem trocar informações e, em uma ajuda mútua, aprenderem umas com as outras. E por fim, o apoio familiar, da sociedade, dos amigos. Isso é importante para a pessoa ter a consciência, identificar que isso pode se tornar um problema muito grande, se ela ainda não é viciada, e conseguir aí se livrar desse problema. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido todos os problemas relacionados a esse tipo de vício em bets. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo tema. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!